onde vai parar essa taxa do Tesouro IPCA+, né? A taxa agora chegou a 6,99%, a 7% praticamente. E se você pensasse nisso há 2 meses atrás, 2, 3 meses atrás, se você falasse em IPCA mais 7, era algo impensável, né? Algo impensável. 6,3, 6,4, ok, mas IPCA mais 7. E agora já tem pessoas falando que se não mudar nada, vai chegar IPCA mais 8. Você consegue imaginar uma taxa de IPCA mais 8%? IPCA mais 8%, 8% de ganho real, né? Eu sei que existem várias críticas com relação ao IPCA, né? Várias críticas com relação ao IPCA no sentido de mas o IPCA não é a inflação real, não é a inflação verdadeira e tudo mais. Só que é o índice oficial de inflação do Brasil. Então, assim, é o índice que é utilizado para a remuneração desses títulos. Então, quando a gente fala de IPCA mais 8, a gente está falando que você vai ter um ganho real, né, em relação ao índice oficial de inflação do Brasil de 8% ao ano. Um absurdo. Mas o que está acontecendo para chegar nesse nível? Então, basicamente, o que está acontecendo são os gastos públicos, né? O governo atual ele está gastando demais. E esses dias até eu rolando o feed do TikTok lá, vendo alguns vídeos, tem um economista lá, né? Meu nome é tal, eu sou economista, eu falo de economia sem economês, aquele papo, né? Aquela firula. Ele falando, o dólar tá subindo, o dólar batendo aí 5,82, 83. Não duvido que antes do final do ano o dólar chegue a R$6 ou mais, não duvido. E aí eu vou te contar os motivos. E aí, olha que absurdo que ele falou. O motivo do dólar tá chegando nesse patamar é porque existe uma perspectiva de subir os juros lá nos Estados Unidos. De onde que ele tirou isso? Os juros lá tá caindo, o desemprego veio abaixo da média. Vai subir juros para quê? Se o desemprego veio abaixo das expectativas. Então lá, a tendência é de queda dos juros. Porque se os juros estivessem subindo lá, tudo bem, há um fluxo de saída de dólar. Mas não é isso que a gente está vendo, a perspectiva de queda de juros nos Estados Unidos. O problema do dólar está subindo, o problema das taxas de juros está subindo, são, né, os gastos do governo. Não tem outra explicação. E olha só, eu entrei no Google aqui agora, escrevi, né, corte de gastos. Olha só as manchetes, Poder 360. Perguntado, Lula evita responder sobre corte dos gastos. Lula se recusa a falar sobre corte dos gastos. Lula evita a imprensa após visita ao INEP e deixa perguntas sobre corte de gastos sem resposta. Ou seja, Haddad iria viajar para a Europa, não foi, porque o Lula mandou ele ficar. Então, assim, o problema dessa taxa de juros estar nesse nível são os gastos do governo. O governo está gastando muito. Eu falo isso em praticamente todos os vídeos que a gente fala aqui. O governo está gastando muito e isso causa um problema que o mercado ele se movimenta com expectativas, né? E o problema principal é falta de credibilidade, né? Então o governo brasileiro começa a perder credibilidade junto aos investidores, grandes e pequenos, e há um fluxo. Gente, presta atenção no que eu estou falando, eu sou consultor de investimento. Aliás, se você quer fazer uma consultoria de investimento independente, sem vínculo com banco, com corretora, sem nada, entre em contato comigo, o link estará fixado no primeiro comentário deste vídeo. Clica, você vai direto pro meu WhatsApp, a gente bate um papo lá, a gente conversa, tá? Mas olha só o que eu ia falar. Eu nunca vi um número tão alto, tão grande, eu tenho vários amigos consultores de pessoas buscando alternativa de investimento no exterior. Brasileiros, não tô falando de gringos não, de estrangeiro não, tô falando de brasileiros buscando alternativa de investimento no exterior. Investimento no exterior. Eu nunca vi esse volume de pessoas buscando essa alternativa de investimento. Por quê? Porque o pessoal quer sair daqui, o pessoal quer investir fora, o pessoal quer dolarizar parte do seu portfólio, né? Então, o maior problema, não tem outra explicação. Pode vir um economista ali que foi formado na PUC, na USP, na Mackenzie. O problema hoje são os gastos do governo. O governo está gastando
descontroladamente. Isso tem pressionado os juros, isso tem pressionado o dólar, a moeda, o real, no caso, pressionado o real, valorizado o dólar, e isso vai causar um transtorno econômico no Brasil. Eu tive até que ouvir, mas o PIB cresceu. É óbvio que o PIB cresce, o governo está gastando. O PIB ele é formado por quê? Gastos do governo, investimentos, balança comercial. O governo está gastando muito. E como que é o governo? Como que o governo gasta? O governo gasta contratando serviços, ministérios, né? 30 e poucos ministérios, com um monte de assessores, recebendo salários exorbitantes. Então, esse gasto do governo chega na economia. Mas até quando? Até quando? Ou até quanto que esse gasto do governo chega na economia, né? Então, assim... E assim, gente, quando eu falo de gastos do governo, a pessoa aí sempre vem aqui um idiota aqui nos comentários falar assim: mas tem os benefícios sociais, o Bolsa Família, não sei o que lá. É um dos menores, tá? Só pra você entender, se você dá um Google aí e pesquisa os gastos do governo, um dos menores gastos do governo é o Bolsa Família. É um valor representativo, é óbvio, pra nós, né? Mas pro todo é um dos menores. Um dos maiores gastos do governo é previdenciário. Esse é, assim, a nossa previdência, o INSS está quebrado. Não é que ele vai quebrar, ele já está quebrado. Ele vai continuar empurrando com a barriga e eu não sei se eu, que tenho 31 anos de idade, conseguirei, aos meus 65, me aposentar. Talvez não, talvez até lá a idade já esteja em 90 anos já, né? E a gente não consegue se aposentar pelo INSS. Mas o maior gasto é a previdência. E os outros gastos é com a própria máquina. Para você manter esse sistema de 30 e poucos ministérios, assessores, viagens caras, compra de avião, isso é muita grana. Ou seja, o nosso imposto, o governo está aumentando a arrecadação e o nosso imposto não está indo para onde deveria ir. Saúde, educação, segurança. Você acha que melhorou? A gente está indo para o 3º ano desse governo. Fala sério. Você acha que a sua sensação de segurança melhorou? Você acha que a educação do Brasil está maravilhosa? Tá bem agora? A saúde tá ótima? Você vai no pronto-socorro agora, você acha que vai ser super bem atendido, rápido, né? Vai ter médico, vai ter profissional, vai ter equipamento, medicamento. O que você acha? Não, né? Não melhorou. E isso tem causado isso aqui, né? Que a gente tá olhando aqui, que é o Tesouro Direto. Então, dentro do site aqui do Tesouro Direto, você vem aqui em título Preços e Taxas. E olha só. Pré-fixado em 13,24%, né? Ótima rentabilidade, isso aqui é ao ano. IPCA mais 6,99. Por que eu prefiro o IPCA 2029 e não o 35 e o 45? Por causa da taxa, tá? Então, basicamente, eu estou investindo num título menor, de prazo menor, e estou ganhando uma taxa maior, 6,99. No 35 eu estou ganhando 6,76 e no 45, 6,79, né? Então, aqui eu estou ganhando mais. Meio contraintuitivo isso, né? Porque a ideia é, quanto maior o prazo, maior a rentabilidade. Você está deixando mais tempo o dinheiro na mão lá do captador, né? No caso aqui do governo. Então a rentabilidade deveria ser maior. No caso aqui não, tá invertendo. A rentabilidade do curto tá maior e dos longos tá menor. Então, muito melhor você colocar no I29, que a gente tá falando aí de mais ou menos 5 anos e meio, mais ou menos, né? E aí você já tem uma baita de uma rentabilidade, né? Então tá acontecendo isso em virtude aí da elevação dos juros. Eu fiz aqui uma planilha aqui, ó, pra gente tentar ver quanto que começa a valer a pena, né? Eu vou tentar. Era pra ter deixado apagado, mas já foi já, né? Então pronto, vamos lá, ó. Se o IPCA ele fecha em 4% ao ano, a gente está falando aí de uma rentabilidade acumulada de 20%. Nominal, 60,9%. Considerando isso aqui, tá? Considerando esses 6,99, tá bom? Esses 6,99. Então, a gente teve uma rentabilidade aí de 60,9%. Líquida, de 51,8%. Então, eu já estou considerando a menor alíquota de imposto de renda, 15%. E uma rentabilidade real de 31,8%. Tá? Então você vai ter uma rentabilidade real de 31,8. Essa rentabilidade já tô descontando a inflação, tá? O pessoal fala, 31 com inflação de 20, então não, aqui eu já tô descontando no período acumulado, tá? Quando que isso pode dar problema? Porque isso é um debate que tem aqui na internet. O pessoal fica assim, mas se a inflação subir muito não vale a pena, porque o imposto vai corroer, né, grande parte da rentabilidade. Ó, eu deixei aqui embaixo. Vai começar a ter problema se a gente fechar com uma inflação anual, né, que
pouquíssimo provável, dê 46%, né? Então, cara, um pouco provável, pelo amor de Deus, né? Já pensou o Brasil com inflação de 46% ao ano? Pode acontecer, já aconteceu no Brasil, né? Mas se fechar 46% ao ano, a gente está falando aí de não ter nenhum ganho real, né? Não ter nenhum ganho real. E a nossa rentabilidade, o IPCA acumulado, ficaria do período em 232%, né? Uma rentabilidade nominal aqui, rentabilidade real aqui. E aí, a rentabilidade líquida aqui, então não teria ganho real, zero, né? E aí, daqui para baixo, né? Então, acima de 46%, né? O que tiver, sempre a rentabilidade real vai ficar negativa. Então, assim, pô, digamos que o Brasil, ele sempre flerta com o fundo do poço, né? O Brasil, ele sempre chega ali no fundo do poço e volta, né? Ele chega e sobe de novo. Então, vamos jogar ao extremo, né? 10% ao ano de inflação, tá? Então, 10% ao ano de inflação, daqui até o vencimento desse título, nós estamos falando mais ou menos de 50% acumulado. Mais a taxa pré-fixada, nós estamos falando, então, de 90% de rentabilidade no título todo. Líquida cai para 77%, rentabilidade real no período, né? No período, rentabilidade real de 27,3%, tá? Então, a rentabilidade real. Aí, se a gente pegar aqui esses 27 e dividir por 5, mas aqui já é real, né? Já é acima da inflação. A gente teve aí um ganho real de 5%, de 5%, 5,46% ao ano, um ganho real. Então, pô, tá bom, né? Então, se a gente falar de uma inflação de 10, um pouquinho mais para cima, uma inflação de 15%, então a gente tá falando aí de 23,5% de ganho real, dividido por 5, nós estamos falando aí de um ganho real de 4,71% ao ano, mais ou menos. Ou seja, na minha opinião, cara, é um bom título. É uma boa alternativa de investimento. O que as pessoas estão falando muito? Sobre a marcação ao mercado, né? Então, assim, primeira coisa, cara, não tem como acertar o bumbum da mosca. Não adianta ser... O pessoal comenta aqui, agora tá bom, a 6,30 tava bom, a 6,50 tava bom, a 6,70 tava bom, a 7 tá bom, se tiver 7,5 tá bom, 8 tá bom. Então, assim, a 5,90 eu tenho, né? Na minha própria carteira eu tenho título, o IPCA mais a 5,90, né? Quando estava a 5,90, já estava bom. É óbvio que hoje eu tô amargando uma performance negativa por conta da marcação ao mercado, mas assim, deixa isso aí. Vamos ver o que acontece. Eu sempre falo para todos os meus clientes de consultoria, para os meus alunos de mentoria, que investir no Tesouro IPCA+, significa que você tem que ficar no mínimo com ele 3 anos. 3 anos. Tem que ser esse horizonte de investimento. Caso contrário, nem vai nele. Já vai no Tesouro Selic de uma vez. A Selic está com perspectiva de alta mesmo. Vai no Tesouro Selic, mas caso contrário não vai. Fique 3 anos com ele e aí você começa a ver aí, a enxergar rentabilidade. Se você já investe, se você tem aí em torno de R$200 mil investidos, a partir de R$200 mil, eu sou consultor de investimento, credenciado na CVM. Eu trabalho em parceria com a Ticker Wealth, uma empresa do Danilo Bastos, muito legal, muitos consultores legais. Temos ali um atendimento excelente, analistas de investimentos. E nós trabalhamos de forma independente, sem vínculo com banco, com corretora, com nada. E eu quero muito te atender. Então clica no link que está fixado no primeiro comentário desse vídeo, por favor. Me chama no WhatsApp, bora marcar uma reunião essa semana que vem agora. Eu tô com alguns espaços na minha agenda, eu tenho ali umas 3, 4 vagas na minha agenda para essa semana que vai entrar agora, né? Amanhã, dia 4/11. Então me chama, vamos marcar uma reunião, conversar, eu te explico como que funciona esta consultoria. Fazendo sentido, a gente pode iniciar um projeto, a gente pode iniciar esse projeto de consultoria aí junto com seus investimentos. Danilo, não tenho R$200 mil investido. Eu tenho 30 mil, eu tenho 50 mil, eu tenho 60 mil, eu não tenho 200 mil, tenho menos disso. Eu consigo ser atendido por você? É óbvio que sim, meu amigo e minha amiga. Eu tenho um serviço que eu chamo de pronto socorro dos investimentos. O que é isso? Não é uma consultoria, não é um acompanhamento mensal, até porque o preço dessa consultoria, né, o valor necessário para você manter a consultoria mensal iria atrapalhar muito a sua performance. Só que a gente faz uma consultoria pontual, que é um pronto-socorro dos investimentos. Quando você vai no pronto-socorro, você vai por quê? Porque você está com uma dor, precisa ir no pronto-socorro ali para tomar um remédio e sarar.
O objetivo do pronto-socorro dos investimentos é isso. Você está com uma dor, tem uma carteira que talvez não faça sentido para você, uma carteira que não condiz com o que você está querendo, você não sabe se essa sua carteira está boa, está ruim, está legal, se as ações que você tem são boas, os fundos que você está investindo são bons. Então a gente vai fazer uma consultoria pontual, uma consultoria pontual para você, olhando a sua carteira, sugerindo mudanças, modificações e vamos entregar para você um relatório, como se fosse um mapa para você seguir aí, conseguir caminhar até você alcançar um patamar de patrimônio que dê para você fazer uma consultoria de investimento. Então, tem solução para todo mundo aqui na Tríade Finance. Tríade Finance é o nome da minha empresa. Tem solução para você, tem solução para você que tem 200 mil, para você que tem 50 mil, para você que vai começar a investir agora. Tem solução para todo mundo, tá certo? Estou esperando o seu contato, espero que tenha feito sentido para você. Cara, uma baita de uma oportunidade, eu acho, esse investimento. É óbvio que diante desse cenário de juros altos, a gente não pode abrir mão da bolsa e também dos fundos imobiliários, tá? Então, assim, a gente vê que os fundos imobiliários estão caindo bastante, as ações também, vai acontecer isso mesmo, vai cair bastante, porque é inversamente, né? É inverso. Então, quando os juros ele começa a subir muito, a bolsa cai. Quando os juros começam a cair, a bolsa sobe, né? Então, a bolsa ela age como uma consequência dos juros, tá? Então, se o juros está subindo agora, a gente vai ter uma bolsa mais pesada, mas existem boas oportunidades para quem tem dinheiro e para quem tem paciência, longo prazo. Deus abençoe a sua vida, uma ótima semana. Conversa comigo, conversa com a minha equipe que eu posso te ajudar. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.